Bom dia. Viva com fé e esperança, embora seja nas trevas, pois nesta escuridão Deus protege a alma. Lance seu cuidado sobre Deus, pois você é dele e ele não se esquecerá de você. Não pense que ele está deixando você sozinho, pois isso seria errado para ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós devemos compreender realmente a identidade de Jesus como Senhor da misericórdia, como Deus, Filho de Deus, e entender que a missão de Jesus seria sim revelada no sofrimento e na rejeição e na humilhação que o aguardava. A paixão de Cristo anuncia a entrega de Jesus nas mãos dos homens e anuncia o destino de Jesus. Este é o chamado para a libertação do Filho por Deus Pai. Em outras palavras, o Pai, Deus, entrega então Jesus nas mãos dos ímpios. Mas essa entrega naquela época tão dramática, tão humilhante, tão dolorosa, se tornará fonte de salvação e misericórdia para a humanidade, para todos nós, para você, meu irmão e minha irmã. Os discípulos naquela época não compreenderam, porque a paixão de Jesus, ela se choca com o olhar do mundo, com esse olhar humano que nós temos. Não entendemos muitas vezes, e os discípulos não entenderam, que a Páscoa teria que remover o véu dos olhos de quem tem medo de questionar, de perguntar. Isso distancia nós e os discípulos daquela época da verdade. E para nós hoje, que não buscamos plena comunhão com Jesus, que não buscamos esse Cristo na nossa vida como verdade única, como salvação. E que o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nos ajude você, a todos nós, a sua igreja, a crescer no caminho e no amor. Só assim podemos chegar à salvação. Jesus traz esta salvação para nós. E é preciso aceitar, dar acesso em nosso coração a esse entendimento. Por tudo que ele passou, foi por cada dor, por cada pecado, ele paga a nossa salvação naquele madeiro da cruz. Era preciso que tudo isso acontecesse para que no terceiro dia ele ressuscitasse. E ressuscitado, esse servo crucificado, o próprio Cristo, vivo, hoje estivesse conosco, estivesse na sua igreja. Pena que muitos ainda não entendem e têm medo de entender essa verdade, como tiveram os discípulos naquela época. É preciso abrir muito o coração para entender e aceitar. E tudo isso é para o nosso bem, é para o bem de todos, é para o bem da humanidade, de todos os seus filhos e filhas.
É preciso seguir Jesus. E para seguir Jesus, é preciso estar intimamente em comunhão com Ele. Vamos pensar nisso e aceitar esse Deus em nossa vida. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem selados na misericórdia de nosso Senhor Jesus, e que a bênção do Pai desça sobre nós, fortalecendo a nossa fé para entender a verdade e aceitar a verdade em nós, que é o próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.